Hoje eu vou trazer a análise da Adidas Predator League, que é a versão de 2025. Sim, a gente está falando de um dos primeiros lançamentos da Adidas para a Society. E nesse modelo aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês estão curiosos para entender se faz sentido ou não o investimento, porque de fato é uma chuteira que muitas pessoas têm curiosidade e quer saber se ela melhorou em relação à versão anterior, porque particularmente eu não curti tanto a versão anterior. Muitas das pessoas que também participam aqui do grupo, lá do canal, que é a nossa comunidade, também comentou aqui não curtiu tanto, e vamos entender agora se essa chuteira teve melhorias, se eu acho que vale a pena fazer o investimento, e eu vou trazer todos esses detalhes aqui nessa análise. Então não esqueça de deixar o like, fazer a inscrição se você não fez, porque tudo isso me apoia aqui no YouTube. Começando aqui a análise pela parte visual, é realmente uma chuteira muito, mas muito bonita mesmo, tá bom? Essa parte a Adidas caprichou de verdade, é uma tonalidade em vermelho em sua maior parte e vai ter os detalhes em preto e também em branco. Então a gente vê aí as 3 listras em branco, a parte até mesmo aqui da entressola, do solado em branco, e o restante vai ser entre vermelho em sua maior parte, aqui no cabedal, e os detalhes em preto. Então é um tipo de esquema de cor que dificilmente alguém não gosta, tá bom? Eu realmente achei muito legal mesmo. Então eu curti demais aqui essa tonalidade de cores, é o tipo de cor que quando eu vejo, eu realmente tenho vontade aí de comprar a chuteira. E agora começando a parte técnica, vamos falar aqui do cabedal, e a primeira coisa que vocês precisam saber é que é um cabedal muito macio desde o primeiro toque. Logo de cara eu percebo que aqui já teve uma melhoria em comparação à versão anterior, que eu já vi de perto, eu não comprei porque eu não curti tanto, então agora sim a gente tem um cabedal que ele faz muito mais sentido para uma chuteira intermediária, considerando as concorrentes, e com certeza ele ficou melhor em relação à versão anterior. Aqui a gente não está falando de um couro natural, é ainda um cabedal sintético, não sei se vai dar para ver de perto, mas ele simula ali um couro natural, porque esse material sintético ele é baseado em microfibra. Até mesmo vai ter algumas tecnologias falando mais ou menos como é que é esse cabedal, e ele vai ter essa tecnologia que é o Hybrid Feel. Se eu não me engano, esse Hybrid Feel é para meio que simular a tecnologia do Hybrid Touch, só que uma versão mais simplificada. Então pode ser que esse cabedal ele vai ser um pouco parecido com o Hybrid Touch, só que ele vai ser, no caso, um pouco diferente, às vezes um pouco mais grosso, às vezes ele não vai ter a mesma sensibilidade que a gente teria no Hybrid Touch, assim como a gente vê na F50 do Messi, ou até mesmo nas versões profissionais, e essa vai ser aí a grande diferença. Mas mesmo não sendo o Hybrid Touch, eu gostei bastante aqui do toque. Se você está interessado, quer ter uma chuteira que vai ter um toque muito bom, eu acho que essa chuteira ela vai entregar bastante. Aproveitando essa região aqui do antepé, do cabedal, veja que desde aqui do médio pé, seguindo aqui ao antepé, a gente vai ter esses riscos em preto, até mesmo nessa parte da língua também. E esses riscos, pelo menos aqui, ó, tá escrito como Strike Scale, que seria basicamente indicar que existe aí algum tipo de textura, algum tipo de escama, que ela vai dar meio que um auxílio durante o toque, pelo menos nessa região onde está desenhado. Só que a sensação que eu tenho é que esse Strike Scale, ele não vai fazer diferença, porque não sei se vai dar para enxergar aí de perto, né, mostrando aqui para vocês. Veja que é uma textura muito, mas muito simplificada mesmo. Eu não sinto nenhum tipo de grip extra, então eu acho que está muito mais para uma representação visual do que seria em uma chuteira profissional, porque eu imagino que na chuteira profissional vai ter sim uma grande diferença, porque na versão anterior, profissional, que era Elite, eu vi de perto e realmente tinha um grip absurdo, mas aqui, cara, eu acho que vai ser só uma representação visual e não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho que a única diferença mesmo vai ser o nosso Hybrid Feel, que aí ele vai ter essa parte do toque geral, que vai ser próximo do Hybrid Touch. Então, mesmo que tenha aqui esse Strike Scale, eu sinto que isso daqui não vai ser um atrativo da chuteira. Então, se você tá pensando, poxa, eu vou pegar uma Predator League, porque ela vai ter esse benefício do toque, de chute, eu acho que aqui não vai fazer realmente diferença, tá bom? Um outro ponto importante é que nesse cabedal aqui, ó, veja que ele vai ter algumas texturas. Nessa parte aqui que tá próximo do antepé, seguindo mais para o médio pé e chegando um pouquinho mais aqui no calcanhar, tá vendo? Então ele vai ter meio que umas ranhuras, que sim, isso daqui é uma textura, dá pra sentir que vai ter esse atrito, só que também eu não vejo nenhum tipo de sensação de grip, pegada, que vai fazer alguma diferença durante os jogos, mas sim, acaba
acaba sendo um material um pouco diferente do que a gente vê ali do Hybrid Feel. Pode até mesmo ser, né, que esse Hybrid Feel ele esteja falando aqui dessas linhas, mas eu imagino que seja mais desse cabedal que vai simular ali um couro natural, tá bom? Porque realmente é um toque muito macio e aqui acaba ficando um toque mais rígido. Então dá até para mesmo ver, ó, e quando começa essas texturas, o toque vai ficando um pouquinho mais rígido em comparação aqui com essa região onde não tem, tá vendo? Então essa região onde não tem acaba ficando mais macio e aonde tem essas texturas vai ficando um pouquinho mais rígido. Então é dessa maneira que é construído aqui o cabedal. Aproveitando para falar aqui da língua, é um material bastante macio, ele é muito similar ao que a gente vê aqui no antepé do cabedal, então sim, é um material com excelente qualidade mesmo, então essa língua está muito bem feita, e como a gente pode ver, ela vai ter também esses desenhos simulando ali o que seria o strike scale, né? Só que, cara, aqui tem menos ainda essa parte de relevo, né? Então é como se fosse só uma representação visual, tá bom? Eu vou até mesmo aqui, ó, destacar aqui a língua e olha só como é que é a construção. É muito bem feita, é um material com excelente qualidade. Aqui um toque é um toque mais aveludado, então, cara, é realmente uma implementação muito boa mesmo. Se você quiser amarrar o cadarço, deixar embaixo da língua, eu acho que vai funcionar sem nenhum problema. Seguindo aqui no calcanhar, no contraforte, a gente vai ter aqui uma implementação bem rígida aqui nas laterais e aqui na parte centralizada também é bem rígido. Então, isso vai garantir bastante proteção, sem nenhuma dúvida, e realmente vai ter uma ótima estabilidade. E ele começa a ficar mais mole nessa parte aqui de cima, onde fica aqui nessa parte do tendão, tá vendo? Ó? Que é de fato aqui nessa ponta aqui do calcanhar. Então ele acaba ficando um pouquinho mais mole, mas ainda não é tão mole quanto eu vejo em outros modelos, ainda é um pouquinho mais rígido, e pode ser que durante os jogos inicialmente, pode ser que incomode um pouco, tá bom? Mas vamos ver como é que é internamente. E internamente a gente vai ter um acolchoamento que realmente vai garantir bastante maciez e conforto aqui nas laterais, principalmente, então nessa parte de cima das laterais a gente tem sim um bom acolchoamento, e nessa parte centralizada quase não tem acolchoamento, então pode ser que se você tiver aí um calcanhar um pouco mais sensível, você pode ter incômodos nessa parte mais centralizada, porque tem bem pouco acolchoamento, só um pouquinho aqui na parte de cima, e na parte de baixo tem zero acolchoamento, desde as laterais como também nessa parte centralizada. Eu vou aproveitar e tirar aqui a palmilha, ela tirou com uma certa facilidade, ela tinha um pouquinho de cola, e veja que vai ser aquela palmilha que é bastante comum em versões intermediárias aqui da Adidas. Eu acho que é uma palmilha comum, não vejo nada demais, eu pelo menos não vejo que essa é uma palmilha ruim, pelo menos do jeito que tá aqui, mas sim poderia ser uma palmilha mais interessante, mas é esperado para esse tipo de categoria. E na palmilha de construção é aquele tipo de implementação que é bastante comum aí nas chuteiras da Adidas, que é aquela base de papelão, só que tá um pouquinho diferente de outros modelos, porque até parece que existe um tecido aqui, mas a rigidez é a mesma, é tanto que, cara, a sensação que eu tenho é que essa chuteira vai ter uma rigidez muito alta nessa parte aqui da base dela, né, onde tem o solado. Eu vou até tentar dobrar para vocês verem, ó, e veja que realmente você tem que fazer um esforço a mais, tá? Então, a parte da estabilidade é garantida aqui nessa chuteira, tá bom? E realmente você vai precisar jogar para ela ficar um pouquinho mais macia. Então, se você gosta de muita estabilidade, essa chuteira vai entregar bastante. Caso você queira muita flexibilidade, pode ser que esse modelo ele não te agrade. E aqui na lateral da chuteira, a gente vai ter etiqueta falando onde foi construída, que é na Indonésia, e também a numeração, que é a 40, que geralmente é 26,5 centímetros aqui na Adidas, e a numeração que eu costumo utilizar. Seguindo aqui na entressola, a gente vai ter uma entressola com uma tecnologia nomeada, que seria a Light Strike. A Light Strike, para você que não sabe, é uma tecnologia de espuma própria da Adidas focada no retorno de energia e maciez. Então sim, é uma tecnologia bastante renomada, com muito reconhecimento, e a Adidas começou a implementar nessa linha da Predator desde a versão anterior. Eu particularmente não testei aqui nessa implementação da Predator, no caso da Light Strike eu testei na Copa Fury 2 e também na F50 Pro, e o que eu posso deixar bem claro é que a implementação dessa Light Strike não é a mesma em todas as chuteiras. Então, até mesmo aqui na Predator, eu não sinto que tem ali uma grande maciez como eu vi, por exemplo, na F50 Pro. E também eu vi que teve diferenças na Copa Fury 2. E eu imagino que na Copa Fury 3 também vai ser a mesma coisa. Então, a sensação que eu tenho é que nessa implementação
você não vai ter tanta maciez e você vai ter mais estabilidade do que necessariamente maciez. Mas só dá para falar mais disso se realmente testar esse modelo para colocar em prova. Em seguida, a gente pode ver aqui a parte do solado e veja que o solado ele vai ter travas aqui que são bem maiores do que a gente costuma ver em outros modelos, tá bom? Então, se você quer um tipo de configuração de travas, que até mesmo vocês comentam, essas travas vão funcionar no gramado natural, isso daqui eu tenho certeza que vai funcionar, tá bom? Eu imagino que a agressividade dessas travas tem de ser maior do que eu vejo aí em outros modelos, né? E até um ponto que eu achei bem legal é que nessa parte de trás aqui, dessa placa das travas, vai estar escrito Predator, e eu achei isso muito bonito mesmo, né? É um detalhe que faz aí muita diferença na parte visual. E assim como eu comentei com vocês lá no vídeo de unboxing, a sensação que eu tenho dessa chuteira é que é uma chuteira pesada, e eu fui ver ali na balança e, cara, na numeração 40, com 26 centímetros e meio, tá batendo a marca de 320 gramas. Cara, isso daqui é muito pesado mesmo para uma chuteira dessa numeração, tá bom? Então, assim, se você é fã da linha, pode ser que faça sentido você usar aqui essa chuteira, com esse peso, com todos os detalhes que eu trouxe. Mas eu particularmente não recomendo que você pegue chuteiras tão pesadas assim, porque acaba atrapalhando de fato ali no desempenho, comparado com outras versões que a gente tem disponível no mercado, né? Mas pode ser que durante os jogos, pode ser também ali que depois que passar o período de quebra, ela acabe dando uma sensação mais interessante durante os jogos, mas eu duvido muito que vai entregar uma experiência tão interessante quanto ela poderia, ainda mais pela qualidade que foi implementada aqui. Eu acho que a Adidas ainda comete um grande erro mantendo esse peso, porque eu imagino que a Copa Fury 3, né, eu acho que ela vai ser mais leve pelo que eu senti ali pegando ela na mão, e assim, se eu fosse falar um defeito inicial dessa chuteira seria de fato aí o seu peso, né? Mesmo não precisando jogar, eu acho que é um grande defeito que poderia ser evitado. Porque de resto, acabamento, qualidade dos materiais, cara, tá muito bom mesmo, tá bom? Eu realmente tive assim uma primeira impressão muito positiva, tirando essa parte aí do peso. Acabei de calçar aqui a Predator League de 2025 e a primeira sensação que eu tive é de muita dificuldade para calçar, porque essa parte aqui da boca da chuteira é realmente bem mais estreito quando você vai calçar pela primeira vez. Então pode ser que você tenha aí um pouco de dificuldade, principalmente se você tiver um pé um pouco mais largo. Então eu recomendo que você tenha um pouquinho de paciência. Se for o caso, coloque ali uma calçadeira para ajudar a deslizar o seu pé, porque calçar na primeira vez vai ser um pouquinho difícil. É muito similar à sensação que eu tive ali com a F50 Pro, que eu tive muita dificuldade no começo, mas depois, conforme foi usando a chuteira, ficou cada vez mais fácil. Então saiba que você pode ter uma experiência muito similar. Um outro detalhe que eu posso comentar é sobre o conforto interno aqui da chuteira. É realmente uma chuteira que eu achei muito confortável, pelo menos aqui nos materiais. É válido mencionar que é uma chuteira que vai pressionar bastante o seu pé aqui nas laterais, mas a sensação que eu tenho é que conforme você vai usando, conforme você vai ficando no pé, ela vai meio que entrando no processo de adaptação, o processo aí de quebra, e vai ficando cada vez mais confortável. Logo no momento que eu coloquei a chuteira, eu senti umas pressões aqui nas laterais, mas conforme eu fui andando, mexendo no meu pé, essa pressão foi aliviando. Então eu imagino que é um tipo de chuteira que você vai precisar usar para ela ficar realmente ali mais confortável. Mas a sensação inicial foi muito positiva, eu não senti pontos de pressões, principalmente nessa parte do calcanhar. É realmente uma chuteira assim que funcionou muito bem para o meu pé. Eu não recomendo que você pegue numeração a mais, porque a numeração que você costuma utilizar, ela vai ficar certinho. Aqui na parte da frente, parecia até que ia ter uma sobra, mas não tem, fica muito ajustado aqui nessa parte da frente, zero incômodos, então eu acho que tá um ajuste perfeito, para ser bem sincero. Então, assim, nessa parte de primeiras impressões, eu curti bastante. Até posso comentar sobre a entressola, eu acho que essa entressola, ela funciona bastante, tá bom? Eu senti sim que ela tinha uma certa maciez, só que é válido mencionar que essa placa aqui das travas, ela é um pouco mais sólida do que outros modelos. Então eu imagino que essa solidez da placa pode ser que confunda que você não está sentindo nenhuma maciez aqui da Light Strike, porque, de fato, para você sentir maciez, sempre vai ser o conjunto da placa das travas com a entressola. Se a placa for mais rígida, realmente você não vai sentir tanta diferença aqui da maciez da entressola. E eu acho que é o que acontece aqui nesse modelo. Eu não sei se vai dar para perceber, mas já tem até umas ranhuras aqui da pressão que foi feita aí durante esse primeiro calce, né? Então, saiba que isso daqui é o que vai fazer de fato a experiência geral aqui desse modelo. A Predator League de 2025 está saindo por R$ 599, ou famoso R$ 600 aí no site da Adidas, também na Netshoes e outras revendedoras. E é um dos modelos que promete sim ter muita qualidade e realmente eu gostei bastante das primeiras impressões.
E eu quero saber aí nos comentários se vocês querem ver o teste desse modelo, porque eu só vou testar realmente se vocês demonstrarem esse interesse, e também se vocês têm interesse em comprar, se já comprou, tá na dúvida, ou se tem algum detalhe que eu não trouxe aqui no vídeo. Não se esqueça de deixar o like, a inscrição, porque isso me apoia bastante aqui no YouTube. Saiba que a gente tem os membros do canal que conseguem assistir os vídeos que já foram agendados, e também a comunidade aqui do canal, onde a gente troca muita ideia. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um abraço, valeu, falou!